Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara. Louvado e exaltado seja o Senhor para sempre. Nós saudamos a todos os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus, como também aos nossos queridos amigos. Paz seja convosco. E esta é mais uma noite de celebrarmos ao nosso Deus, de cultuarmos ao Senhor dos Senhores, ao Deus dos deuses. É com alegria que entramos na sua casa, né, para juntos fazermos esse momento de louvor, de adoração ao nosso Deus. Sejam todos bem-vindos, nosso abraço caloroso a todos os irmãos, a todas as pessoas que estão aí conosco, já prontos para cantarmos ao Senhor, celebrarmos ao Senhor nosso Deus. Então, vamos orar, vamos declarar, né, a presença do Senhor neste momento em nossas vidas, né, invocar o nome do Senhor através da oração. Irmã Lúcia. Soberano Deus, louvado, exaltado, para sempre seja o teu nome, Senhor. Amém, Jesus. Graças te damos, Deus, porque estamos aqui mais uma noite na tua presença. Deus, tão somente, Deus, para engrandecer o teu nome, que é digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Senhor, queremos te pedir, Senhor, que o Senhor venha tomar a primazia deste culto. Senhor, que tudo que venha acontecer aqui nesta noite seja tão somente para engrandecer o teu nome. Deus, queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio, Deus, de sermos teu servo e por ter o Senhor como único Deus e Salvador de nossas vidas. Amém. Querido Deus, abençoa cada irmão aqui nesta noite, ministério de louvor, que nós possamos, Deus, a cada dia ser agraciado pelo Senhor. Amém. Deus, unja as nossas vozes para entoar o perfeito louvor a Ti. Amém. Senhor, abençoa cada irmão aí que está na sua casa, que cada um deles neste momento, Deus, sinta a Tua presença. Amém. E que junto, Deus, possamos Te adorar, Deus, em espírito e em verdade, Senhor. Continua conosco, nos dá a noite na Tua presença. Tudo isso nós Te pedimos e Te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que vive e que reina para todo sempre. Amém. Amém, amém. E a nossa alegria, o nosso prazer é de estar na presença do Senhor. Não tem coisa melhor, não há nada melhor do que estar na presença do Senhor. Então vamos dizer isso através do canto, da nossa alegria, do nosso prazer, né, em estar na presença do Senhor, em sentir a sua presença em nossas vidas. E a Ele seja o louvor, seja a glória, seja a adoração.
Aleluia seja o Senhor. E o teu reino, o reino do Senhor é um reino eterno. E vamos cantar com alegria, adorando a esse Deus Todo-Poderoso. Teu trono, ó Deus, permanece para todo sempre. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam,
qualquer circunstância, em qualquer tempo, nós devemos louvar ao Senhor, exaltar ao Senhor, estar perto do Senhor em todo o tempo. Somos servos, somos adoradores. E esta canção começa dizendo: perto quero estar, junto aos teus pés. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que eu sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que não sou apenas servo, meu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Glória a Deus. Eu convido a você agora a abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos de número 46.
É um salmo que nos traz conforto, nos traz segurança, não é? Nos traz alegria, não é? Por saber que temos um Deus forte, poderoso, que está conosco em todo o tempo. E vamos ler juntos este salmo, o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e nossa força, sempre pronto a nos socorrer em tempos de aflição. Portanto, não temeremos quando vierem terremotos e montes desabarem no mar, que o oceano estrondeie e espumeje, que os montes estremeçam enquanto as águas se elevam. Um rio e seus canais alegram a cidade de nosso Deus, o santo lugar do Altíssimo. Deus habita nessa cidade e ela não será destruída. Desde o amanhecer, Deus a protegerá. As nações estão em confusão e seus reinos desmoronam. A voz de Deus troveja e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está entre nós. O Deus de Jacó é nossa fortaleza. Venham, contemplem as gloriosas obras do Senhor. Vejam como Ele traz destruição sobre o mundo. Acaba com as guerras em toda a terra, quebra o arco e parte ao meio a lança e destrói os escudos com fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Serei honrado entre as nações, serei honrado no mundo inteiro. O Senhor dos exércitos está entre nós. O Deus de Jacó é nossa fortaleza. Amém. E assim, cremos nesta palavra e tomamos posse desta palavra, de que Deus é o nosso Deus forte, todo-poderoso. E vamos cantar uma música que também nos fala desse Deus poderoso, que pode todas as coisas, que é o nosso pastor, é o nosso Senhor, é o Jeová Jireh, é o Jeová Rafá, é o Deus que está presente, é o Deus que cura. Deus forte, grande é o Shaddai, todo-poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emmanuel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, estrela
vamos agora, com atenção, ouvir o que Deus tem para nós nesta noite. Permaneçamos, em posição de culto, de cultuar ao Senhor, mas agora em ouvir a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Bom é estarmos aqui. Bom é saber que você está aí, com a sua família, no seu lar, acompanhando esta abençoada programação. Graças a Deus pela sua vida, meu irmão, minha irmã, pela sua família. Você, meu amigo, que nos acompanha e não tem perdido uma celebração, a nossa gratidão, você e sua família. E com certeza Deus já falou ao seu coração, através da primeira parte, através dos louvores, da oração, da palavra que já foi lida. Mas Deus tem mais, aleluia por isso, Ele tem mais. E eu quero convidar você acompanhar esta leitura que está no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Atos, capítulo 2, versículo 42, está aí na tela, está aí no visor. Vamos ler. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Convido você a repetir mais uma vez esta leitura. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Uma igreja repleta de famílias transformadas para transformar vidas. Uma igreja que tinha um compromisso com a mensagem da salvação, com a mensagem de transformação. Nós estamos no mês da família e estamos ouvindo mensagens transformadoras. Mensagens de famílias que foram transformadas no Antigo Testamento, no Novo Testamento, nos dias atuais. E nesta igreja, nós temos a sua história de famílias que foram transformadas, e famílias que foram instrumento nas mãos de Deus para a transformação de vidas. Igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando deparamos com a história da primeira igreja, a igreja primitiva, a igreja em Jerusalém, percebemos quanto nos distanciamos de nossas origens. Como gostaríamos de vivenciar o comportamento, a ação da família da igreja primitiva. Não é verdade? Nós que somos líderes, que pastoreamos, que estamos à frente de um rebanho, quando nos deparamos com a história da igreja primitiva, que vontade de ver esta igreja nos dias atuais, de ver essa igreja sendo referência nesse mundo em que estamos. A igreja primitiva
com todas as suas lutas e perseguições que enfrentava, podia sempre dizer que estava e que tinha paz. Porque não era uma paz que vinha de fora, era uma paz que estava lá dentro. E essa paz se chama Jesus. Por isso que ela crescia não somente em número, mas em qualidade e santidade. Eram famílias compromissadas com esses ensinamentos, com esse comportamento, com essa atitude, para que vidas fossem transformadas. Famílias, porque a igreja, ela nasce no seu lar, no meu lar, no nosso lar. Igreja somos nós. A família que cumpre a vontade de Deus, ela contribui para uma igreja forte, uma igreja com autoridade, uma igreja vencedora em Cristo Jesus. Precisamos aprender a promover na igreja de hoje um ambiente de paz, para que então, como consequência, ela cresça em número, qualidade e santidade, fazendo discípulos. A igreja hoje está em casa, está na sua casa, meu irmão, está na minha casa, está na nossa casa. Sabe por que ela está agora em casa? Sabe por que Deus permitiu que ela voltasse para casa, estivesse mais tempo em casa, para discipular? Há uma necessidade no reino de Deus do discipulado. E eu não posso fazer discípulo nos cultos que acontecem no templo, durante a semana e aos domingos. Não, meu querido. O discipulado acontece no meu lar, no seu lar, no nosso lar. É lá que nós aprendemos a dirigir um culto, a orar, a amar, a respeitar, a ter interesse e vontade de ler a palavra, de comer a palavra, de se alimentar na palavra. É no nosso lar, é no seu lar, é no meu lar. Essa igreja tinha como meta fazer discípulos, ensinar os seus a viverem como Cristo, como Jesus Cristo viveu. Era a meta dessa igreja, fazer discípulos. E eu espero que a igreja que está no lar, que às vezes até está reclamando, já está inquieta, já está perdendo a paciência, já está vivendo agonia, não vê a hora disso acabar, só vai acabar quando Deus quiser. Ele tem plano, Ele tem projeto em tudo isso, é Ele que está permitindo, porque Ele quer que a sua igreja melhore mais. Ele quer que a igreja que somos nós melhore. Nesses aspectos, características que desenvolve o reino, que fortalece o reino, que enriquece o reino. Você precisa estar discipulando nesse período. Discipulando os seus. Discipulando os seus filhos. Discipulando, talvez até precise, discipulando a sua esposa, o seu esposo, os seus pais, os seus avós, os seus tios, os seus netos. Este é o momento de Deus. Mas a família primitiva, que foi transformada e agora tinha a responsabilidade de transformar, priorizava a doutrina bíblica.
priorizava a doutrina bíblica, valorizava esta palavra. Você tem dúvida? Volte para o versículo 42. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos. E qual era o ensino dos apóstolos? A palavra. O que eles receberam do Senhor Jesus Cristo. Lembra do apóstolo Paulo? Nasceu, ele disse que ele recebeu do Senhor Jesus Cristo. Os discípulos tinham autoridade quando pregavam, dizendo que recebeu do Senhor Jesus Cristo. Lembra do apóstolo Pedro? Não posso me calar. Do que tenho visto, tenho crido. Autoridade, diante das autoridades, para pregar esta palavra. Então, querida família, querida igreja, aproveite esse momento, discipula na palavra. Valorize este livro. Quanto tempo que nós não tínhamos tanta afinidade com a palavra como estamos tendo agora. Coisa boa, né? Graças a Deus por isso. Essa família observava a palavra. Observando a palavra todo o tempo. Não só ler, mas observando, ou seja, buscando com qualidade o que ela fala ao seu coração. Aprendendo, pondo em prática, aprendendo e pondo em prática a palavra de Deus. Essa família primitiva, que foi transformada para transformar, tinha o zelo, o cuidado com a palavra. Não só lia a palavra, não só estudava a palavra, mas se esforçava para praticar a palavra. Família primitiva nos ensina. Esta igreja primitiva nos ensina. Essa igreja em Jerusalém nos ensina que a leitura da palavra não é o bastante. A alimentação da palavra é bom, mas tem que ser colocada em prática. E outra coisa, querida igreja que está em casa, você meu amigo que está aí com a sua família, a família primitiva, ela permanecia na doutrina revelada nas Escrituras. Essa família não dava ouvido a ventos de doutrinas. Essa família não ia para onde estava sendo anunciado um outro Jesus, uma outra mensagem. Não, essa família não era uma família consumista. Manhã estava na igreja, à noite estava em outra igreja. Essa família não era aquela família que buscava onde estava se vendendo um produto pela fé. Essa família permanecia aonde foi chamada pelo poder de Cristo Jesus. Permanecia ali na doutrina, permanecia na palavra. Não ia atrás dos mercadores da palavra, de propagandas enganosas que fogem da palavra. Não, essa família tinha consciência de que a palavra, a qual transformou a sua vida, era a mesma palavra que tinha o poder de transformar outras vidas. Tinha um objetivo comum essa família. Sabe qual era o objetivo comum nessa família? Anunciar a palavra. Tinha um zelo de anunciar a palavra. Tinha motivação de anunciar a palavra. E olha que não era fácil para essa família anunciar a palavra, porque a perseguição estava presente. Sabia essa família que ao sair para anunciar a palavra, poderia não voltar. Poderia morrer no caminho. Poderia ser apedrejada,
chicoteada, poderia ser levada à prisão, mas nem estava aí, nem estava chegando essa família, porque o objetivo maior era alcançar vidas, era acrescentar vidas, almas no reino de Deus. Anunciar a palavra. Esse é o momento, meu querido. Compartilha as programações que você está se alimentando. Compartilha mensagens maravilhosas. Compartilha vídeos que alimenta e transforma vidas. Compartilha mensagem que edifica vidas. Em vez de estar perdendo tempo, ganha tempo anunciando a palavra. Você não pode sair, mas você pode enviar. Você não pode sair, mas você pode compartilhar. Esse é o tempo em que Deus nos trouxe a tecnologia no tempo certo, porque Ele tem propósito para a igreja neste período de pandemia. Havia simplicidade na pregação desta família primitiva. Simplicidade. Não inventava. Não criava para pregar a mensagem. Não, falava o que a palavra estava dizendo. E pregava Jesus Cristo. A mensagem central era Jesus Cristo, o Senhor, Salvador. Jesus Cristo, Filho de Deus. Jesus Cristo, aquele que veio, sofreu, foi até a cruz, mas lá não ficou. Foi colocado no sepulcro, lá não ficou. E no terceiro dia, Ele ressuscitou. Esta era a mensagem, fundamentada no exemplo de Jesus. A igreja pregava o exemplo de Jesus. A igreja anunciava o exemplo de Jesus. O exemplo que Jesus foi, o exemplo que Jesus é, o exemplo que Jesus será. No exemplo da vida de Jesus, do seu ministério, era onde a igreja se debruçava para pregar. Mas, querida igreja, que está em casa, amigo e família que está agora acompanhando esta programação, esta família priorizava a comunhão. Este é um momento bom. Teve alguns dias aí que nunca vi tanto prato delicioso, tantos quitutes. É uma pena que através das redes sociais a gente não consegue sentir o cheiro e nem experimentar um pouquinho. Só ficava somente nos olhos. Mas esse é o tempo da gente viver em comunhão. Estamos em família. Estamos em intimidade pura. Aproveita. Deus não nos levou para casa por acaso não, querido. Nos levou para valorizar a comunhão. Assistir mais os nossos. Cuidar dos nossos. Ser cuidado também. Lá no seu lar, você pode abraçar, meu querido? Pode. Só se acabou de chegar de algum lugar meio duvidoso. Mas depois que toma aquele banho, troca de roupa, abraço. Carícias. Carinho. Aqui a comunhão é horizontal. Esta igreja, essa família vivia comunhão horizontal. Ou seja, era com o próximo, era com vidas. Vidas. Essa família primitiva, essa família, igreja primitiva, tinha comunhão horizontal, unidos com o mesmo propósito. Não havia ali briga, não havia discussão, não havia ali divisão, não havia ali pensamentos diferentes. Havia uma só atitude, um só comportamento, uma só comunhão. Era um só objetivo, um só propósito. Era que todos se unissem mais e mais. Os que chegavam se sentiam felizes. Eis a razão porque aqueles que sabiam que aquela família estava sendo perseguida, que aquela igreja estava sendo perseguida, queria vir para cá,
porque o meio era caloroso, o meio era humano, o meio era espiritual, era de Deus o que acontecia naquela família, igreja primitiva. Então havia comunhão, compartilhava o que tinha. Vem aqui no versículo, a comunhão está aqui nesse versículo 42. E na comunhão e no partir do pão, o que tinha, oferecia ao outro. O outro necessitava, acabava a necessidade, porque era assistido por aquele que tinha. Havia um cuidado, havia um zelo, havia amor na família primitiva. Não deixava o outro com fome. E tome cuidado, você que está em casa, quando for para a panela, lembre do outro. Este é o momento da gente lembrar do outro. Este é o momento da gente compartilhar com o outro. Esse é o momento da gente dividir. O pouco vai dar para todo mundo, se souber dividir. E se amar, realmente como deve amar o próximo, todos vão estar assistidos. Não tenha dúvida disso. O partir do pão era compartilhado. E na família era ensinado a compartilhar. Era compartilhado e era ensinado a compartilhar. Todos tinham tudo em comum, ou seja, havia igualdade. Havia igualdade. Aquele que não tinha, acabava tendo, porque aquele que tinha, compartilhava. Essas refeições que aconteciam na família primitiva, nessa igreja de famílias transformadas e que agora estavam preparadas para ver vidas transformadas, outras famílias transformadas. As refeições fraternais eram marcadas com alegria, com amor, não era com briga não era com amor. Não brigava porque o outro enchia o prato demais e esquecia do seu próximo. Não, a Bíblia relata aqui que havia alegria no momento das refeições, alegria no momento em dividir o pão, alegria no momento de que estavam ali para as refeições. Estavam jubilosos com Jesus. Jesus não saía do centro, Jesus estava no centro daquela família. Havia singeleza de coração, ou seja, a ausência de fingimento. Não era aquele tapinha nas costas, fingido. Não era aquele abraço, fingido. Não era aquela saudação apenas da boca para fora. Não. Era uma saudação de dentro. Era amor que nascia de dentro. Era o amor ágape, o amor de Deus que estava presente naquela família. Por isso que fazia com que outras famílias quisessem estar também naquele meio e fazer parte da igreja primitiva. Comunhão. E vai minha pergunta: como está a sua comunhão com os seus? Está havendo muita briga? Muita confusão? Muita discussão? Então tem que reparar isso. Esta mensagem é para que nós voltemos ao exemplo da família primitiva. Juntos vivendo a mesma fé, essa família vivia a mesma fé, no mesmo espírito, com os mesmos objetivos. Havia um laço que os mantinha cada dia mais unidos, que era Jesus Cristo. Então vamos corrigir isso aí, meu querido. Você sacerdote, você submisso, você que deve ser obediente, vamos corrigir isso. Nós estamos em casa para corrigir. Estamos em casa para mudar. Estamos em casa para fazer diferença. Estamos em casa para aprender com a família primitiva, com a igreja em Jerusalém, com a primeira igreja. Nós estamos aprendendo com ela, para mudar o nosso comportamento, mudar a nossa atitude, as nossas ações.
mudar. Porque quando saímos dos nossos lares, depois que passar tudo isso, vamos estar fortalecidos, preparados para guerrear. Um exército preparado, com o general na frente de Jesus Cristo, para mudar a história da humanidade. Para fazer diferença na nossa sociedade. E contribuir para que famílias queiram também fazer parte da família de Deus. Dessa família que foi transformada e que hoje o Senhor está usando para transformar outras famílias. Mas eu quero trazer para você uma outra coisa maravilhosa que acontecia nessa família primitiva. Está no versículo 42 ainda. No último. E nas orações. Quem é que consegue viver sem oração? Quem é que consegue vencer as astúcias e ciladas do inimigo sem oração? Quem é que consegue vencer o dia mau sem oração? Quem é que consegue ficar de pé sem oração? Quem é que consegue milagres sem oração? Respostas às lutas e dificuldades sem oração? Esta igreja era uma igreja de oração. Essa família priorizava a oração. E não vai dizer que você não está orando. Não vai dizer que você esqueceu que esta semana, ou melhor, este mês você tinha compromisso, aqui está o envelope, que você precisava orar pela família que você tirou. Esqueceu? Eu não esqueci não. Mas você também precisa orar pela sua família. Orar pelos seus vizinhos. Orar pela sua cidade. Orar pelo prefeito da sua cidade. Orar pelos vereadores da sua cidade. Orar pelo seu governador. Orar pelo seu presidente. Orar pelas autoridades. Orar pelos profissionais de saúde que está lá, na linha de frente, arriscando a vida para salvar vidas. Orar pelos policiais, corpo do bombeiro. Orar pelos agentes de saúde. Orar pela guarda municipal. Você tem motivo para orar e não diga que você não está orando. Esse é o momento de aprender com esta família, com esta igreja que foi transformada para transformar vidas, como eu fui transformado para transformar vidas, como você foi transformado para transformar vidas, sua família foi transformada para transformar outras famílias. Tudo que a igreja primitiva fazia era antecedido por oração. Antes, oração. Antes de sair, oração. Em todo tempo, oração. A oração, você já ouviu isso, é a chave da minha, da sua, da nossa vitória. Era prática orar no templo às 3 da tarde. Era prática. Talvez você ache que já está abusando demais, orar todo dia naquele mesmo horário que você escolheu. Eu não sei nem se você ainda lembra ainda do relógio de oração. Não sei nem se você não lembra do relógio de oração, quanto mais o horário que você orava. É aí que está o grande problema. Mas essa igreja lembrava que ela tinha um horário de oração. E toda a igreja, no mesmo horário, 3 da tarde, estava orando. Onde tem isso, pastor? Atos capítulo 3, verso 1. Vai para lá. Vai para a Bíblia para você ver. Então, orava, tinha prática de oração. Essa igreja buscava intensamente ao Senhor nos momentos de perseguição. Era uma igreja que orava. E a oração desta igreja surtia resultado. Oh, glória! O poder de Deus se manifestava e o inimigo se acovardava e caía fora. O inimigo se acovardava e caía fora. Mas esta igreja era de oração. Lembra quando Pedro estava preso? A igreja estava onde? Orando. No templo? Em casa, meu irmão. Em casa. Estava em casa orando. E o que diz a Bíblia? Que a cadeia, as grades se abriram. Foram todas derrubadas.
As barreiras foram derrubadas. Por quem? Pelo Senhor. Através de quê? Da oração da família que estava em casa, que era a igreja primitiva que estava orando. Lembra de Paulo e Silas na cadeia? O que é que eles estavam fazendo? Cantando e louvando ao Senhor. E a igreja orando em casa. Novamente, eles são libertos pelo poder de Deus através da oração. Atos capítulo 4, 31, fala que a igreja estava orando. 12:5, que é a questão de Pedro, a igreja estava orando. Oração antecede o envio dos missionários. Quando a igreja enviava os seus missionários, quando os missionários saíam e deixavam suas famílias para fazer a obra do Senhor, para anunciar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, a igreja estava orando, a igreja ficava orando. Atos 13, 1-3. A igreja estava nos joelhos. Devemos dobrar nossos joelhos. O canal de comunhão entre o homem e Deus é a oração. Vamos orar, família. Vamos orar, igreja. E vamos confiar no poder e graça do Deus Todo-Poderoso. E concluindo, falando dessa família, se a gente não olhar para o relógio, a gente vai embora. Porque é muita coisa para falar dessa família primitiva. Dessa família que foi transformada, mas que abraçou a mensagem de transformação. A igreja dos nossos dias precisa e deve ser afirmada pelo crescimento na palavra, no viver em comunhão e na perseverança em oração. A igreja primitiva era formada de cristãos que priorizavam a doutrina bíblica, a comunhão e a oração, característica de uma igreja cheia do poder do Espírito Santo. Era essa igreja, era essa família. E é essa família que o Senhor quer nos dias de hoje. A igreja do Senhor precisa ser e viver com essas características. Nós que fazemos parte da atual igreja, nos esforcemos para vivermos essas características para o crescimento do reino, tão somente para o crescimento do reino. A igreja primitiva tem muito a nos ensinar. Nada para essa igreja era mais importante em suas atividades do que a pregação da palavra, a comunhão e a oração. Quanto a nós, que a palavra, a comunhão e a oração seja algo constante, como nos recomenda a palavra de Deus e essa família chamada igreja primitiva. Que assim façamos, que assim vivamos e que assim continuemos até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus nos abençoe hoje e sempre. Glória a Deus por sua palavra em nossos corações. E a família que tem Deus como Deus da família é uma família que ora, que vive a comunhão, que anuncia a palavra, porque Deus está presente. Vamos cantar esta música, declarando que Deus é o Deus da família, é o Deus da minha família, é o Deus da sua família. E Ele deve estar presente em todo o tempo. Para que haja comunhão, para que haja momento de comunhão uns com os outros e com o próprio Deus. Sei que minha casa está. Sei
O Senhor é o meu pastor e nada vai faltar, pois sei que tu és fiel, tu és fiel a mim. Sei que meus filhos crescerão e serão as bênçãos de tuas mãos. Minha descendência vai a ti obedecer e frutificarão. Pela fé eu posso ver Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Faça morada eterna em nossos corações. Deus da família, és o Deus do nosso lar. Sei que em minha casa estás, sempre cuida do meu lar. O Senhor é o meu pastor e nada vai faltar, pois sei que tu és fiel, tu és fiel a mim. Sei que meus filhos crescerão e terão as bênçãos de tuas mãos. Minha descendência vai a ti obedecer e frutificarão. Pela fé eu posso ver Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Faça morada eterna em nossos corações. Deus da família, és o Deus do nosso lar. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Faça morada eterna em nossos corações. Deus da família, és o Deus do nosso lar. Deus da família, és o Deus do nosso lar. Deus da família, és o Deus do nosso lar. Amém. Nós vamos estar orando ao Senhor, encerrando o culto desta noite. Mas antes eu quero lembrar os irmãos, não é, o nosso desafio da semana, não é? Então que você venha aqui no santuário cumprir com o seu desafio, e domingo estaremos encerrando a programação do mês da família e estará conosco na proclamação da palavra a nossa irmã Edna Peixoto, não é? Então já comece a convidar, né, virtualmente, né, seus amigos, né, aquelas pessoas, aquelas famílias, né, que você possa, assim, ter acesso. Então, convide e vamos estar, assim, encerrando esse mês, né, com alegria no coração, né, em ver a nossa família unida, edificada no Senhor. Não é? Então, queremos contar, então, com, não é, o apoio de todos. E domingo, assim, em motivo, assim, de festa, não é? Você pode se arrumar na sua casa, é o dia de encerramento. Então, você pode vestir aquela roupa que você viria para o santuário,
não é? E com a sua família em casa, fazer esse encerramento em ritmo de festa, de alegria no Senhor, tá bom? Vamos orar então. Deus nosso Pai, grande e exaltado seja o teu nome em toda a terra. Deus, a nossa alegria em saber que tu és o Deus da nossa família, que temos um Deus todo-poderoso, não é, que está presente em nós, está presente na nossa família, nos guardando, nos protegendo, ouvindo, ó Deus, o nosso clamor e nos ajudando, Senhor, a estar em comunhão contigo. Ó Deus, estar em comunhão uns com os outros, proclamando, ó Deus, a tua palavra. Ó Deus, que possamos ter esta alegria de, ó Deus, estar sempre na tua presença, de cultivar, ó Deus, a nossa fé, a nossa vida espiritual. Ó Deus, sendo assim, fortalecendo a nossa família em ti. Ó Deus, mais uma vez nós te suplicamos, clamamos a tua proteção, clamamos, ó Deus, que tu continues cuidando de nós, nos abençoando, nos fortalecendo. Ó Deus, nós te pedimos a tua bênção em favor da família que ora está sofrendo, está passando por alguma dificuldade. Ó Deus, estende a tua mão, ouve o clamor, Senhor, e responde conforme a tua vontade. Pai, nós suplicamos por aquelas que estão sofrendo por perda dos seus entes queridos. Ó Deus, que achem em ti o consolo, o conforto, ó Deus. Pai, nós te agradecemos por mais esta noite, pela liberdade que tivemos de cultuar o teu nome. E que possamos ter uma noite de paz, de um sono reparador, em nome de Jesus. Amém. Assim agradecemos mais uma vez a presença dos nossos amigos, né, a todos que entraram aí, estão presentes. Nosso muito obrigado. Deus continue abençoando. E irmãos queridos em Cristo Jesus, continuemos firmes na rocha que é Cristo Senhor. Não é? Vamos continuar firmes, sabendo que a vitória vem em nome de Jesus. Deus os abençoe grandemente. Para mim, quero conhecer